são as integrais trigonométricas. Bora começar com o que é integrais trigonométricas. Vamos começar do início, sem pressa. Galera, primeiro, o que é uma função trigonométrica? Porque nós sempre temos integral de uma função. Nesse caso, serão funções trigonométricas. Existem 6 tipos de funções trigonométricas. Seno, cosseno e tangente são as mais clássicas. Normalmente a gente aprende isso no colégio, isso cai nos vestibulares e tal. Agora, existem mais 3. E essas 3 aqui, olha, muita gente nunca ouviu falar. E se você quer passar em cálculo de primeira, se eu fosse você, não desprezava essas outras 3 aqui, tá? E assim, não é difícil, só para vocês entenderem o que é essas outras 3. Secante, também chamado de sec, tá? Ela é o inverso do cosseno. E cossecante é o CSC, eu gosto de usar essa abreviatura, né? Cossecante é o inverso do seno de x. E a cotangente, que eu gosto de chamar de cote, né? Cote de x, é o inverso da tangente. Então, essas 3 aqui são as principais. Mas a inversa das principais também são importantes. Secante, cossecante e cotangente. Seno, cosseno e tangente. São as 6 funções trigonométricas que a gente tem que saber. Agora, o que é uma integral trigonométrica? É quando aparece uma função trigonométrica dentro da integral. Então, por exemplo, integral de 1 sobre 2 mais cosseno de x. Como existe uma função trigonométrica aqui, a gente pode afirmar que essa é uma integral trigonométrica. Bem simples de identificar, né? Claro que não vai cair isso na prova, né, gente? Vai te dar lá um monte de integral e pede para o aluno assim, classifique, essa integral é trigonométrica ou não. Claro que não vai cair isso para você, porque isso é muito simples. Mas eu vou te dar alguns exemplos aqui. Ó. Integral da tangente ao cubo de x, integral de seno ao cubo vezes cosseno, integral da cossecante à quarta. Então, qualquer tipo de integral que tenha uma função trigonométrica, a gente chama de integrais trigonométricas. E por que eu escolhi esse tema? Esse tema aqui, gente, é muito comum nas provas e é onde os alunos mais travam. Você sabe resolver essa integral? 1 sobre 2 mais cosseno? Você sabe resolver integral de cossecante à quarta? Pois é, muito aluno morre de medo desse tipo de integral, tá? E para você passar em cálculo de primeira, vou te dar aqui 2 dicas. Não despreze essas 3 relações aqui, secante, cossecante, cotangente, porque isso é comum no cálculo. Beleza, o que não é uma integral trigonométrica? Bom, se não tiver uma função trigonométrica dentro da integral, não é uma integral trigonométrica. Simples assim. Só que eu vou dar um exemplo aqui em que os alunos confundem muito. E você não pode confundir as funções inversas trigonométricas com a função trigonométrica. Elas são diferentes, tá? É um outro tipo de função. Tem função exponencial, tem função logarítmica, tem função polinomial, quando você tem x à quarta com x ao cubo e assim vai. Tem um outro tipo de função que é chamado de função inversa trigonométrica. Tem vários tipos de funções, né? Tem função hiperbólica também. Depois eu posso fazer uma live sobre os tipos de funções. Enfim, o que é uma função inversa trigonométrica? Lembra aquelas 6 relações de trigonometria? Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. É só colocar o expoente menos 1 em cada uma delas. Seno é menos 1, cosseno é menos 1, tangente é menos 1, e essa função vira uma função inversa trigonométrica. E é completamente diferente da função trigonométrica. Tem trigonometria ali, mas o significado é outro. Tá? Então, se por acaso aparecer uma integral do inverso do seno, isso não é uma função trigonométrica, entendeu? É um outro tipo de resolução. É uma integral que tem uma função inversa trigonométrica ali dentro. Então, cuidado com isso. E uma coisa que muita gente confunde, seno elevado a menos 1 não é 1 sobre seno. Nesse caso aqui, expoente negativo não inverte a base. Isso é uma notação de função inversa. Tá? Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira
Porque, em vez de considerar essa função aqui, ó, que é a função inversa da secante, em vez de considerar que essa é uma função inversa, chamou a função de 1 sobre secante. Não tem nada a ver. Não é fazer 1 sobre a função. Tá? Inclusive, tem uma outra notação para esse tipo de função, que a gente pode colocar arco. Se você escrever arco seno de x, é a mesma coisa da inversa do seno. Então, é muito comum a gente usar esse prefixo arc nas funções inversas trigonométricas, tá? Pode cair para você com o expoente -1 ou com esse prefixo arc. Então, existe o arco cosseno, o arco tangente. Para cada uma das funções trigonométricas, se você colocar um arc antes, vira uma função inversa trigonométrica. Sempre duas opções, ou coloca o -1 ou coloca o prefixo arc. Aí eu não vou escrever não, mas é a mesma ideia aqui. Você poderia escrever arc secante, arc cossecante e arc cotangente. Então, integral trigonométrica, olha só, cuidado com isso aqui. Isso não é uma integral trigonométrica, é uma integral inversa trigonométrica, sacou? Então, olha só, se aparecer para vocês integral do arco tangente de x ou integral da inversa do seno, ou seja, arco seno, né? São dois tipos de integrais clássicas em prova. Põe aqui nos comentários. Você sabe resolver essa integral? Qual é a integral do arco tangente? Qual é a integral do arco seno? Pra vocês terem uma ideia. Não é um exercício fácil, tá? Você tem que aplicar a técnica de partes e depois substituição. Tá? Não é um exercício fácil, não. Não vai ser o foco da aula de hoje, mas se você quiser que eu resolva esse tipo de exercício nas próximas lives, põe aqui nos comentários. Não sei se você sabe, mas nesse canal aqui vai ter live todos os dias. Para você passar em cálculo de primeira, esse tipo de integral é importante, porque pode cair na sua prova. Tá? E tem vários tipos, tem várias formas diferentes de você fazer, e claro que eu vou explicar do jeito mais simples, tá bom?